Mateus 14, verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Depois atravessaram o mar e chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia por toda a região e trouxeram doentes. E multiplicaram-lhes que apenas pudessem tocar, suplicaram-lhes para que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos seriam curados. Vamos orar então. Senhor, fale conosco por meio da sua palavra, edifica o nosso coração, aumenta a nossa fé. Como o Senhor disse ao profeta Ezequiel: ponte em pé, porque eu vou falar contigo. Que o nosso coração seja de pé, para que o Senhor, ó Deus, fale conosco, aumenta o nosso ânimo, ó Deus, nos desperta se nós estivermos entorpecidos, porque nós necessitamos de fé, e te pedimos que essa palavra gere fé nos nossos corações, ó Deus, de uma forma espiritual que só o Senhor pode fazer. Grande e maravilhoso é o Senhor, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você puder, fique com a sua Bíblia aberta aí. O texto então está falando sobre um Jesus que acabou de multiplicar pães. Logo depois disso, ele disse aos discípulos: vão descansar, peguem então um barco e atravessem para o outro lado. Logo depois de uma obediência, existe um descanso físico. Isso é interessante, porque quando nós obedecemos ao Senhor, Deus nos dá diferentes tipos de descanso. Existe o descanso físico, existe o descanso espiritual, existe o descanso emocional. Aqui, quando Jesus mandou com que eles pegassem o barco e atravessassem, a gente sabe da história, sabe que eles passaram por uma turbulência muito grande, mas antes dessa turbulência começar, houve um descanso físico. Toda obediência, ela vai preceder algum tipo de descanso da parte do Senhor, e sempre será o descanso mais recomendável para o momento, porque tudo que Deus faz hoje é pensando no amanhã, tudo que Ele faz no amanhã é pensando no depois do amanhã. Então toda obediência ela traz um descanso consigo depois. Então ele se despediu da multidão, Jesus, ele disse a vocês: vão, vocês peguem o barco, e Jesus se despediu da multidão. Então é ele quem faz o trabalho mais difícil. Depois de multiplicar os pães o dia inteiro no meio do deserto, Jesus cumprimentou um a um no final então e despediu eles para irem embora, e os discípulos ficaram isentos daquele momento. Escute essa palavra: o Senhor muitas vezes nos isenta, de alguns tipos de cansaços que vêm por meio de algumas coisas naturais. Se você celebrar uma festa e você tem que se despedir de todo mundo, isso traz um cansaço a você. Então o Senhor é Deus para nos dar descanso, inclusive das situações sociais. Quantas vezes nós não estamos cansados das
situações sociais do dia a dia, onde nós somos obrigados a ter que mostrar que somos uma coisa que a gente não é, que a gente tem que sorrir para todo mundo, tem que estar sempre bem, essa coisa de todo dia tem que estar feliz 100%, ter feito tudo direito, ter ido na academia, ter sido praticamente um robô perfeito. Deus nos dá descanso dessas coisas, e isso é maravilhoso entender isso. A segunda coisa é que Jesus foi sozinho para o monte orar. Esse mesmo Jesus é o que a Bíblia diz que ora por nós hoje. Tem momentos que a gente precisa descansar a tal ponto que é Jesus quem está orando por nós, e nem é a questão de nós estarmos orando por nós mesmos. Veja que eu estou falando sobre pessoas cansadas, porque os discípulos o dia inteiro ali com Jesus, naquele negócio, multiplicou os pães e os peixes, distribuiu, juntaram os cestos cheios, e tinham mais de 25 mil pessoas ali, segundo os estudiosos, 5 mil homens, fora as mulheres. Geralmente os homens eram casados com mais de uma mulher nessa época, e os filhos, que eram muitos, né? Eles costumavam ter muitos filhos. Então Jesus foi orar, e foi orar sozinho. Então entenda isso: quando você não tiver forças, Jesus sozinho está orando por você. E quando você perceber que Ele te descansou, sozinho faça a sua oração diante dele, porque o que muda a história são as orações que nós fazemos fora dos ambientes em que nós somos obrigados. Aqui, por exemplo, agora, quando eu digo a você, fecha o olho e faça uma oração, é um ambiente onde existe o quê? Uma liturgia, uma regra. Mas o que importa é quando você entra no teu quarto, fecha a porta e faz a sua oração. Ninguém te mandou fazer isso, mas você escolheu. Jesus faz isso por nós, e quando Ele nos descansa, Ele também então espera que nós façamos isso. Agora o interessante é o seguinte: o texto diz que logo depois então dos discípulos terem pegado um barco, eles pegaram um barco no final da tarde, e já houve uma grande tempestade. E o texto vai dizer que eles remaram, né, das 6 da tarde até as 3 da manhã. Está falando quarta vigília aqui. A quarta vigília já é o último período. Então eles estavam diante de uma tempestade que não foi eles que criaram. Eles obedeceram a Jesus, e eles simplesmente estavam numa situação onde eles estavam se esforçando muito para saírem dela, não conseguiam, mas a tempestade não era fruto de desobediência. Porque tem dois tipos de tempestade que a gente enfrenta nessa vida: as que a gente cria, que são frutos dos nossos erros, das nossas decisões erradas, da nossa precipitação, coisas que fazem parte das consequências da vida. Todo mundo tem que ter responsabilidade pelos seus atos. Mas existem aquelas tempestades que você olha e você percebe claramente que foi Deus quem criou ela. Criou ela por um propósito muito maior do que nós, né, podemos imaginar. Simplesmente esses discípulos obedeceram a Jesus, alimentaram essa multidão, e Jesus disse: pega o barco e vão para o outro lado. E agora eles estão em apuros. Pare para pensar quantas vezes isso não acontece conosco, né? Viver tempestades que Deus permite. A pergunta que fica é: por que Deus permite isso? A verdade é que o Senhor, Ele é pedagógico nas tempestades. Ele ensina muito por meio das adversidades que Ele cria. As adversidades que nós criamos geralmente têm alguns poucos ensinamentos, que na verdade são garimpados no meio da lama. Porque quando a gente peca e sofre, a gente tem que garimpar no meio da lama, que é o pecado, os ensinamentos. Tempestades que Deus dá, existe o que? Aprendizado por todas as partes que você puder imaginar. As tempestades de Jesus, elas são pedagógicas. E eles estão lá, agora imagina, fazendo esforço das 6 da tarde até as 3 da manhã, sem sair do lugar, vivendo esse problema. E eles estão o quê? Clamando, implorando por ajuda de Jesus, que está orando. Jesus está orando por quem? Por eles, que estão o quê? Enfrentando problemas. O que eles precisavam? Que Jesus fosse até lá, mas primeiro Jesus está orando, porque enquanto Jesus está orando por nós, nós estamos aprendendo coisas que não podem ser ensinadas com palavras, mas só o que? Na lida, na luta, na vida, na experiência, sabe? No fogo da aflição.
Então Jesus está orando por quem está pedindo ajuda, e parece que Jesus demora. Essa é a questão. Você vai ver outro relato que diz que uma hora Jesus estava no barco, começou a tempestade, ele estava dormindo. Tem um texto que ele tinha um grande amigo chamado Lázaro, e o amigo dele ficou doente, e Marta e Maria, a irmã, mandou chamar, falou: Jesus, Lázaro, seu amigo está doente, vem logo. E o texto diz que Jesus ficou mais 2 dias na cidade em que ele estava, até ir ao seu amigo. A pergunta é: por quê? Se Jesus ama tanto a nossa vida, se Jesus amava tanto Lázaro, que era um amigo íntimo, particular, que ele frequentava a casa, comia junto, por que é que Jesus demora tanto? Porque a demora de Jesus está nos dando algo que as palavras que ele nos diz não pode dar. Jesus, ele está nas circunstâncias. A tempestade faz parte da manifestação de Deus, não é, para operar nas nossas vidas. Se nós vivêssemos só das palavras que Jesus diz, a nossa cabeça se encheria de muito conhecimento de como Deus faz, mas nós nunca teremos experiências práticas. Então ele sempre espera um pouco mais. Se Jesus estiver demorando, lembre que ele deixou o seu amigo chegar, né, no extremo de morrer. Lázaro pegou a enfermidade e morreu. Quando Jesus chegou lá, ele já estava dentro da tumba da sepultura. E é o único texto que diz lá, João 11:35, Jesus chegou e Jesus chorou. É o menor verso da Bíblia. Jesus chorou, está lá escrito. Ele sabia. Por que ele demorou? Ele tem dessas coisas. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E aí ele diz assim: tirem a pedra daí. E aí eles tiram a pedra, e Jesus então ele faz a oração: Pai, o Senhor me deste graça, e eu sei que o que há de acontecer aqui agora é para que o seu nome seja glorificado. E ele dá uma ordem: Lázaro, vem para fora, sai de dentro desse túmulo. E aí quando Lázaro sai, o nome de Deus é glorificado. Pastor, por que Deus demora? Porque quando ele demora, o nome dele é mais glorificado. Quando ele demora, se esgotam as nossas forças, as nossas possibilidades, se esgotam todas as nossas condições de fazer as coisas. E aí quando acontece, todo mundo diz: foi ele que fez. Está entendendo? Jesus costuma demorar porque nos dá experiências práticas, e ele faz dessas coisas. Então, quando tudo parecia estar caindo por terra, Jesus chegou. Tanto lá em Lázaro, quanto aqui, aonde os discípulos estão, dentro desse barco remando, uma tempestade incrível, enorme, parece que tudo vai cair por terra, e simplesmente o que? Jesus, ele chega no meio dos relâmpagos, no meio das tempestades, no meio daquilo tudo, Jesus aparece andando sobre as águas. O nosso Deus é assim. Nós esperamos que ele simplesmente nos visite, não é? Como se nós estivéssemos numa cadeira de balanço de um lado, não é? Tivesse outra vazia no outro, a gente estivesse diante de uma linda paisagem e ele se sentasse ali e falasse coisas e colocasse a mão em nós e abençoasse. Mas não, ele vem ali no meio das trovoadas, dos relâmpagos, do mar, totalmente agitado, andando na direção dos discípulos. Por que ele faz isso, pastor? Porque é assim que ele age. E como cristãos nós precisamos nos render à forma de Deus agir. Então as tempestades, elas nos levam a experiências mais profundas com Deus. Pessoas que passam por tempestades, elas têm profundidade espiritual. Não tem outra forma de nós nos aprofundarmos com Deus a não ser nas dores, a não ser nas adversidades. William Cooper, ele mesmo diz que por detrás de toda providência carrancuda há uma face alegre, há uma face feliz. Deus muitas vezes, quando traz a providência, parece uma providência carrancuda, pesada, difícil demais, demora demais, demora tanto que às vezes a gente diz: nem quero mais. Mas por detrás dessa providência carrancuda tem um sorriso alegre da parte do Senhor, porque ele sempre sorri por último, como ele disse lá em Abraão, o seu filho se chamará Isaac, porque Isaac significa e Deus sorriu por último, Deus riu por último. Isso é tão lindo. Então nós precisamos aprender com essas coisas, porque as tempestades, elas não são casuais, elas estão na agenda de Deus.
A questão é que quando a gente passa por tempestades, parece que é uma ocasião em que o acaso se abateu sobre nós, mas não. As tempestades estão dentro do plano de Deus. Pare para pensar tudo que você já viveu, né? Alguns passaram pela morte dos pais quando eram novos, outros passaram por violência, outros passaram por grandes problemas na vida, na área sentimental, na área financeira. Tudo isso estava dentro da agenda de Deus, simplesmente para transformar o nosso coração, para que o nosso coração estivesse mais perto dele. E você não pode negar, nem eu, que quando Deus, né, nos permite a dor, Ele nos aproxima dele. Uma pessoa se torna mais próxima de Deus, sim, não é? E como diz C.S. Lewis, quando nós estamos na dor, Deus ele grita como se fosse num megafone a sua vontade. Esses dias eu orava ao Senhor e dizia: Senhor, como os dias estão difíceis, como a situação anda difícil no final desse ano. Então eu lhe peço, Senhor, fortalece-me pela sua palavra. E quando eu fui ler a palavra do Senhor, me deu uma palavra exata. O texto dizia o seguinte: que um homem chegou a Jesus e disse assim: Senhor Jesus, meu servo está enfermo, cura ele, porque ele é um bom homem, um bom cidadão. Então diz o texto que Jesus disse: eu vou até a sua casa para curá-lo. E dessa forma, Jesus então, ele disse que iria. E um homem disse assim: nem precisa ir na minha casa. Se o Senhor der uma palavra só, ele vai ser curado. Jesus disse: eu não vi uma fé dessa nem em Jerusalém. Ele pode ir embora que ele já está curado. Então eu orei e entendi a Deus. Uma palavra só de Deus muda completamente a história da minha vida. Está difícil, mas se Deus escolher que hoje é o dia dele dar essa uma palavra, muda tudo. Está muito difícil, mas se for amanhã, uma só palavra, ele muda tudo. Então a minha fé aumentou, o meu coração, as ansiedades elas foram caindo por terra e Deus se mostrou então maravilhoso. Então perceba que algumas vezes os nossos esforços são inúteis. Gente, eu fico imaginando isso, remar das 6 da tarde, das 18 horas às 3 da manhã, sem sair do lugar, com perigo de morrer ainda, muito esforço. Eles poderiam ter pensado tanta coisa: não vale a pena estar com Jesus, eu larguei a minha profissão para andar com Ele, para andar com Jesus, os discípulos ali, né? Então assim, tantas coisas eles poderiam ter pensado, mas eles estavam lutando. Escute isso que eu vou te dizer: se você escolheu caminhar com Jesus, na palavra de Jesus, continue lutando. Aí você vai dizer: pastor, a minha vitória vem pela minha luta. Não é pela sua luta não, mas quando você luta, continua remando, você está dizendo: eu não me entrego, porque eu sei que essa uma palavra que Ele der, quando Ele resolver vir sobre as águas, tudo vai se resolver. Então eu não vou me entregar, porque o caos aconteceu, mesmo que eu não tenha feito nada. Eu não me entrego. Então nós não podemos nos entregar de forma nenhuma. Acho que está fazendo a câmera, deixa eu tocar. Então nós não podemos nos entregar de forma nenhuma. No momento dessa tempestade aqui, eles então pareciam que estavam fazendo esforços inúteis, não é? Mas a Bíblia diz que nesse esforço que eles estavam fazendo, Jesus veio, como eu disse, andando por sobre as águas. Ele manifesta-se de uma forma inusitada, porque quando ele aparece, o pessoal diz: é um fantasma. Jesus então se manifesta de uma forma inusitada no meio da tempestade. A questão é que Jesus parece um fantasma e a tempestade parece uma punição. Olha como que Deus se manifesta. Ele se manifesta de uma forma tão inusitada, e quando a gente olha para ele, a gente pensa que é maldição e que é o diabo. Mas não, a tempestade é ele, e ele é o homem que está andando por sobre as águas, que os discípulos dizem: meu Deus, é um fantasma. Olha como Deus costuma agir. Por favor, pegue essa palavra para a sua vida nesse dia de hoje. Se você está andando em Cristo, pela graça de Deus, obedecendo, avançando em fé, e a tempestade se abateu sobre você, e parece que você tem visto um fantasma que vem na sua direção para te destruir, lembre-se,
Jesus é quem está vindo na sua direção, não um fantasma, não um espírito ruim, não alguma coisa que vai lhe derrotar. Eu estou lhe pregando as Escrituras, e tem duas lições muito fortes aqui que eu preciso te falar dentro desse texto. A primeira é que essas ondas que amedrontavam os discípulos, elas estavam debaixo dos pés de Jesus. Jesus não veio caminhando por sobre as águas. Eles estavam com medo do quê? Não era justamente das ondas derrubarem o barco. As ondas que nós tememos estão debaixo dos pés de Jesus. Jesus controla todas as coisas que nós temos mais medo. Aquilo que a gente se esforça para não nos dominar, Jesus vem por cima dessa situação. Isso é tão maravilhoso. E a segunda lição que eu e você precisamos pegar é que essa tempestade que nos causa tanto medo é justamente o caminho que Ele escolhe para nos encontrar. Olha, pense isso comigo. Ele foi encontrar os discípulos. Qual o caminho que Ele escolheu? Andar por de cima das ondas turbulentas e daquela tempestade toda. Qual é o caminho que o Senhor escolhe? É esse. Hoje não deu para trazer os slides, houve um problema aí, não deu para vir. Mas sabe o que diz a Bíblia? Naum capítulo 1 verso 3: Deus faz o seu caminho no meio da tormenta e se manifesta no meio da tempestade. Aí você diz: Senhor, eu quero a sua presença, igual a gente cantou aqui, quero entrar na sala do trono. Aí Deus escolhe o que? O caminho da tempestade para andar por cima dela, para nos encontrar. Porque quando Ele chegou lá, a gente sabe o que aconteceu, não é? O final da história, ela não é ruim, ela é boa. Então nós precisamos ter essa confiança. Jesus está por cima das ondas e está usando as ondas para chegar até nós. Então é o caminho. Ele faz assim, Ele escolheu assim. Aceite essa palavra e entenda que o Senhor não está te levando a um sofrimento simplesmente por acaso. Nada do que Deus faz é por acaso. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que são chamados segundo o seu propósito. Então Jesus se levanta para acalmar as tempestades na nossa vida, porque primeiro Ele faz uma coisa maravilhosa. Olha o que o texto diz. Quando Ele chega e o pessoal fica aterrorizado, Ele diz assim: coragem, sou eu. Quando Jesus chega, a primeira coisa que Ele faz é nos animar. Antes dele chegar lá e falar: mar, se aquete, vento, para, Ele chega lá e diz assim: pessoal, animem-se, sou eu, tenham coragem. É a primeira coisa que Jesus faz. Antes das ondas se acalmarem, Jesus nos anima, Jesus nos fortalece. Como? Dizendo: sou eu que estou aqui. Isso é poderoso demais, porque é como Ele disse a Moisés: eu sou. Um dia Moisés perguntou: Deus, qual é o teu nome? Como é que eu vou dizer que o Senhor é quem lá no Egito? Eles têm os deuses dele. Deus disse assim: diga que o eu sou te enviou. Essa palavra, o tetragrama lá, que é Yahvé, não é nem pronunciado pelos judeus, porque Deus, Ele simplesmente é. Eu sou, Ele sou. Entendeu? É a coisa tremenda. Então aqui é a mesma palavra usada. Não temas, sou eu. Só está o inverso. Eu sou, estou aqui com vocês. Deus nos anima. Então hoje o Senhor nos escolheu por meio dessa mensagem, por meio da nossa vinda aqui nessa igreja. Não é em vão. A Bíblia diz que todos os passos da nossa vida são guiados por Deus. Está escrito, Jeremias capítulo 10, verso 23, pode o homem guiar os seus próprios caminhos, conduzir os seus próprios passos? Não, sou eu quem conduzo. Deus escolheu então que nós aqui estivéssemos reunidos para entender que Ele vai trazer fé ao nosso coração. Fé, porque Ele chegou primeiro, não é? E não deixou com que as ondas derrubassem a nossa vida. Ele veio acalmar a tempestade, e Ele veio dizer: eu estou com você. Eu sou contigo. Coragem, tenha ânimo, porque as coisas não vão acabar do jeito que estão. E quando Jesus então chega e diz: pessoal, sou eu, Ele está o quê? Ele está acabando com as ideias distorcidas dos discípulos. Qual era a ideia distorcida? Poxa, Jesus é Deus, mas aconteceu uma tempestade aqui,
A gente morre aqui, amém. Ele vai lá e escolhe outros 12. Todas essas coisas. Eu vou dizer uma coisa a vocês: sempre que eu começo a passar por uma provação muito grande, né, eu começo a ser tentado na minha mente da seguinte forma: será que a Bíblia é verdade mesmo? Será que a gente pode confiar em tudo ali? A tentação vem na cabeça. A gente começa então a pensar: será que realmente o Senhor vai fazer? Os discípulos poderiam pensar: tudo bem, Jesus é Deus, mas vai que Ele quer que a gente morre aqui mesmo, vai que Ele escolheu que acabe tudo aqui agora. Entende? Então Jesus vem acabar com essas ideias distorcidas. Quando Ele chega, Ele acaba com a distorção e diz: fantasma? Não sou. Eu sou aquele que criou tudo, dizendo: tudo está debaixo do meu domínio, as ondas, eu estou em cima delas. Como que vocês vão perecer por algo que eu comando? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Já na reta final da mensagem, Jesus ele vem nos socorrer desses naufrágios que nós estamos quase perto de passar. Pedro diz: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo e andar por sobre as ondas. E Pedro vai, dá um passo, dá outro. Ele é impetuoso, ele é muito de agir pelo coração. E aí depois ele começa a olhar o vento, as ondas, ele começa a afundar. Ele diz: Senhor, me salva. O Senhor vai lá e pega na mão dele e diz: ô homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu te permiti ter a experiência de andar sobre as águas. Só 2 andaram por sobre as águas, só Jesus e Pedro, pouquinho, mas andou, né? Então no currículo dele está lá: andei sobre as águas, 2 passos, mas andei, está lá. Então pronto. E aí Jesus vem o quê? E o socorre. Olha, a gente vive momentos em que a gente fica perto de naufrágios na vida. Pessoas que ficam perto de naufragar na saúde, pessoas que ficam perto de naufragar no trabalho, pessoas que ficam perto de naufragar na família, nos relacionamentos familiares, sociais, tudo. Mas Jesus ele vem, pega na nossa mão e diz: eu sei que você não consegue andar aí sozinho, eu sei que é difícil, e às vezes você olha o que? As ondas, olha o vento, então eu pego na sua mão. Quando ele diz homem de pequena fé, ele não está afrontando Pedro, não. Ele está dizendo: ô rapaz, eu vou te ajudar, cara, nós estamos juntos nessa peleja. E ele pega na mão de Pedro então e puxa Pedro para cima, porque o que Deus faz conosco é isso, é nos poupar dos naufrágios. Um pregador antigo ele disse o seguinte: o nosso Senhor, Ele é Senhor sobre a terra e sobre o mar. Seja provação no mar, seja provação na terra, Deus é conosco. Seja provação na família, seja provação no trabalho, seja provação na saúde, Deus é conosco. Ele não é o Senhor da nossa vida só na área espiritual, do céu, da salvação, ou só na área da saúde, ou só na área das amizades. Ele é o Senhor do céu, da terra, Ele comanda em tudo. A gente não precisa ter medo de orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu estou naufragando nessa parte da minha vida, porque Ele é o Senhor dessa área. Ele é Deus poderoso. Isso é lindo, é forte demais, porque isso inspira a minha fé. Então no momento de dificuldade, o Senhor me deu essa palavra a pregar aqui, nisso que nós estamos fazendo em Mateus. E isso é bonito demais, porque mostra a fidelidade dEle, mostra tudo que Ele está fazendo, e mostra que o final é abençoado. Olha, para a gente entender uma conclusão, se você se perguntar de novo, por que Deus permite tempestades? Primeiro para que nós reconheçamos a grandeza dEle. Ele é muito grande, e quando a gente passa ali no fio, pertinho da navalha, a gente vê como Ele é grande, porque Ele nos tira dali. Então, para reconhecer a grandeza dEle, para a gente ver que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Ele não é um profeta só, Ele não é um homem poderoso, Ele é o Filho de Deus, Criador dos céus e a terra. Jesus é Deus. A gente pode confiar nesse Deus todo-poderoso. Segundo lugar, Ele permite provações para que a gente adore o nome dEle, para que a gente tire os olhos de nós mesmos e conheçamos Ele com a nossa alma. Jó, quando sofreu aquelas provações todas, ele o que? Depois de passar pelas provações, ele faz uma oração e diz: ô Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora o meu corpo te sente, agora eu presencio
tudo que o Senhor pode fazer, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é majestoso. Então, as tempestades, elas fazem com que Deus nos coloque de joelho. Jonas Madureira, um pastor batista aqui no Brasil, ele diz o seguinte, que Deus permite espinhos na nossa carne para colocar de joelhos, para nos colocar de joelhos, o homem interior que existe dentro de nós, que quer colocar Deus de joelhos. Em outras palavras, às vezes, sem ser tão explícito, a gente tenta colocar Deus de joelhos. Muitas vezes a gente tenta submeter Deus às nossas vontades. Aí Deus permite o espinho na carne, para o quê? Para que nós fiquemos de joelhos, e o quê? E a gente não tente mais colocar Deus de joelhos, mas o quê? Adore Ele, sabendo que Ele vai agir, e não vai nos deixar afundar. Isso é muito lindo, isso é muito poderoso. Nós não estamos colocando Deus de joelho, nós estamos de joelho diante dEle. É por isso que Deus permite tempestades. A gente encerra o texto dizendo que Jesus entrou dentro do barco e a tempestade então se acalmou. Ele deu ordem para que ela se acalmasse. Jesus vai te animar, Jesus vai me animar, Jesus vai vir por sobre as águas, Jesus vai te livrar de ser o quê? De se afogar. Isaías 43 diz, que você não morrerá transpassado pelo fogo, nem afogado pelas águas, nem submergido pelo mar. Ele é a sua proteção, Ele te ama e Ele te dá em troca de muitas outras pessoas. É o que está escrito lá. E aí então, quando Ele entra dentro do barco, o texto diz que Ele dá ordem e a tempestade para e também as ondas param. Jesus vai entrar aonde Ele nos mandou entrar primeiro. Jesus vai entrar aonde Ele nos mandou entrar primeiro. Eu não sou um pregador de ficar pulando, mas a minha vontade é de pular aqui agora, começar a gritar, sabe? Porque foi Ele que mandou a gente entrar nesse barco. Foi Ele que mandou a gente ir. Foi Ele que disse: vão na frente, pega o barco, eu encontro vocês lá do outro lado, em Genezaré. Eles ali naquela luta toda, quase morrendo, Jesus entra e para tudo, porque Ele vai entrar aonde Ele nos mandou entrar primeiro. Foi Ele que disse: Moisés, coloca o cajado no mar, porque o mar vai se abrir. Por quê? Porque eu estou te mandando dar o primeiro passo e eu vou estar com você. O povo de Israel passou o mar vermelho, e no final o que? Deus disse: eu fecho o mar em cima do que? Do povo do Egito. E fechou o mar, o povo do Egito morreu ali naquela perseguição contra Israel. Esse é o Deus que a gente serve. É nisso que a gente precisa acreditar. A gente encerra, dizendo, ou então tentando explicar um porquê que essas coisas acontecem com gente que Deus escolhe. Porque Deus te escolheu, Deus me escolheu, não só para que a gente seja abençoado, mas para que a gente abençoe outras pessoas. Olha o que diz o texto, só esse eu quero que você leia. Os dois últimos versos, verso 34. Depois de atravessarem o mar, eles chegaram a uma região chamada Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia por aquela região e trouxeram os doentes e suplicavam-lhe para que pudessem tocar no seu manto e todos eles serem curados. Então, Jesus permite tempestade porque Ele está nos fazendo cruzar a fronteira onde Ele vai curar muitas coisas. Muitas coisas. Você sabe que antigamente, quando a medicina não se tinha evoluído, usava-se o fogo, para se purificar de algumas coisas. Algumas pessoas, quando elas eram, por exemplo, esfaqueadas com algum tipo de lâmina que pudesse ter tétano, coisas nesse sentido, ou tomasse uma flechada que tivesse algum tipo de veneno, o que eles faziam era simplesmente pegar aquela pessoa, arrancar a lança, o que for que essa pessoa tenha sido tocada, tacar fogo no lugar, porque era a única forma de tentar o quê? Tirar aquilo que entrou, era através do fogo. Então, o nosso Senhor nos permite passar pelo fogo para trazer cura, não só para nós, mas para outras pessoas. Toda essa provação aqui foi para que os discípulos chegassem do outro lado e participassem dessa bênção com Jesus, de que outras pessoas seriam curadas. É por isso que a gente passa por tempestades, é porque a nossa vida não é só de nós mesmos, e
tem coisas que, se a gente vê sem ser testado antes, a gente fica doido. Doido no sentido de que, se a gente vê o tamanho de Deus, se a gente realmente contemplar que, se Deus der uma palavra só, tudo muda, a gente não consegue muito bem captar isso, e a gente envaidece, a gente simplesmente enlouquece, a gente simplesmente entra num mundo paralelo, a gente entra até numa espécie de esquizofrenia de fé, de colocar Deus dentro de uma dimensão paralela que Ele não habita. Ele habita nos mais altos céus. Então Ele nos prova, porque quando você vê o que Ele vai fazer, aquilo ali não vai lhe envaidecer, não vai te destruir, não vai te derrubar, não é? Então Ele coloca na tua mão que você consegue carregar uma bênção que não vai te destruir. Eu termino aqui: bênçãos destroem pessoas, sim. A verdade é que as bênçãos, elas destroem as pessoas muito mais do que as maldições, porque as maldições, as pessoas, quando estão debaixo delas, ainda lutam contra elas. As bênçãos, geralmente, elas fascinam os olhos, elas dominam o coração, a ponto de muitos então se esquecerem do que tem mais valor nessa vida, que é Deus. São coisas elementares, como a palavra, a família, a igreja. Aí o que Deus faz então? Deus nos prova para nos abençoar, e essa bênção que não dominar o nosso coração. Salmo de número 103, encerrando, a Bíblia diz assim: o povo pediu, pediu e pediu, eu não quis dar, mas eles insistiram, então eu dei, só para mostrar para eles como eles não tinham capacidade de suportar aquela bênção naquele momento. E a bênção veio e destruiu o povo, simplesmente porque eles não tinham condições internas de suportar aquela situação. Tem coisas que a gente não sabe, mas Deus, de forma perfeita, está trabalhando, esquadrinhando o nosso coração, nos preparando para que, quando Ele nos abençoar, aquilo ali não se torne algo maldito. Esse é o nosso Deus, Jesus é o nosso Senhor. Vamos fazer uma oração? Você pode se colocar de pé, por favor, para a gente orar. Logo depois já vamos caminhar para encerrar. Deus é maravilhoso.